Pergunta do dia: você se preocupa ou você se ocupa das coisas do seu dia a dia? Pré-ocupação. A própria palavra já dá uma dica. É quando você está se pré-ocupando de algo. Ou seja, você não está fazendo, você está aqui imerso em uma série de pensamentos que geralmente também te trazem ansiedade e estresse. A maioria das nossas preocupações, elas têm uma carinha de e se? Será que vai dar certo esse meu projeto? Será que o pessoal vai gostar desse vídeo no YouTube? E se eu não conseguir? Se a pessoa não me ligar? E se ele me trair? E se ela for embora? E a gente fica nesses e sis. E se não der tempo de eu ir no supermercado? Será que eu vou conseguir passar no banco? As preocupações, elas não têm um objetivo único, elas são muito democráticas. Elas podem ir para qualquer área da sua vida. O excesso de preocupação, alguns estudos indicam que é a porta de entrada para drogas mais fortes, como transtornos de ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada pode estar relacionado também a transtorno de pânico. Em alguns casos, toque, mas aí é muito específico. Nem toda pessoa preocupada de forma crônica desenvolve um transtorno de ansiedade, mas praticamente todas as pessoas que têm um transtorno de ansiedade acabam tendo como base uma preocupação já um pouco acima da média, vamos colocar assim. Bom, como que isso me prejudica? O excesso de preocupação, além de ter um efeito na sua saúde física, podendo prejudicar o seu metabolismo, aspectos relacionados a hormônios, o seu sono, o seu apetite, ele também faz com que você tenha uma tendência maior à procrastinação. Nina, o que é procrastinação? É a arte de nunca deixar para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. O excesso de preocupação tende a fazer com que a gente postergue. O excesso de preocupação faz com que a gente comece, às vezes, projetos e não termine. Então, assim, ele causa um problema no nosso funcionamento geral. Existem várias formas da gente entender e lidar com a preocupação. Existem vários tons, 50 tons de preocupação. Um deles pode ser relacionado à intolerância à incerteza, por exemplo. Então, eu tenho pessoas que não toleram situações de incertezas. Então, eu preciso estar sempre pensando como controlar, como saber tudo. Isso, obviamente, gera uma ansiedade porque é uma meta irreal. Dica de como lidar com a questão da preocupação. Primeira, sempre que eu preciso lidar com alguma coisa, eu preciso entender que coisa é essa. Ou seja, que preocupações a gente está falando. Anota num papel o que vem na tua cabeça, de que tipo de preocupações você está tendo. E a gente vai dividir elas em duas categorias. As preocupações produtivas, as preocupações úteis, preocupações que valem a pena, e as preocupações que são completamente inúteis. Vou dar um exemplo. Supondo que eu vá viajar no final de semana e aí me vem uma preocupação. Será que o step do carro tá cheio, tá com ar? Eu posso pegar essa preocupação e transformar numa ação. Eu posso me ocupar com ela, eu posso ir no posto encher. E é uma preocupação boa que eu tenha, né? Porque realmente está relacionado com uma situação até de risco, se eu vou viajar sem esse cuidado. Preocupação por si só, ela não é negativa. O excesso de preocupação inútil, sim. Preocupação produtiva, preocupação útil, é aquela preocupação que você consegue ter uma resposta. Eu posso ver se o meu step tá cheio ou não, e eu posso transformá-la numa ação. Preocupações inúteis, elas não têm uma resposta tangível e elas não me trazem nenhum tipo de ação. Por exemplo, será que eu vou ser feliz daqui 10 anos sendo psicóloga clínica? Como é que eu respondo isso? O que eu posso fazer com esse tipo de pergunta? Absolutamente nada. Mas eu posso chegar assim, bom, eu enquanto psicóloga clínica, o que eu posso fazer hoje? Eu posso buscar uma atualização? Eu posso organizar relatórios? Aí eu tô falando de preocupações produtivas. Preocupações muito amplas é o que a gente vai chamar de preocupações inúteis. Elas não te levam a nenhum tipo de movimento, só aumentam a tua ansiedade. E quanto mais ansioso você tiver, mais preocupação você vai ter e mais enrolado você vai estar na sua vida. Bem-vindo à prisão da inércia. Eu espero que com esse vídeo você não fique preocupado com relação às tuas preocupações,
porque isso também seria uma preocupação muito inútil, mas que você se ocupe em saber direcionar todas as 1000 perguntas que vêm na sua cabeça. Então, lidar com as preocupações é você talvez entrar num mindset de resolução de problemas. Eu tenho um problema aqui palpável, ele pode me levar para uma ação? Sucesso, vai e faz, seja feliz. Ou não. Enfim, mas faça alguma coisa. A preocupação é inútil, eu não tenho como ter uma resposta, eu não tenho como transformar ela numa ação? Descarta. Pega o papel, queima, joga fora, vai se ocupar com alguma outra coisa. Encher a cabeça de preocupação inútil é caminho para ansiedade e às vezes até para zonas de depressão. Eu fico por aqui esperando que você se ocupe bastante e pare de se preocupar.